tá? E vamos lá, gente, aula de número 9, aula de número 9, onde iremos estar falando sobre HTML, né? Vamos entender um pouquinho sobre HTML. Vamos lá, gente. Então, vou carregar aqui o slide. Beleza. Galerinha, hoje nós vamos estar falando sobre HTML5, tá? Nós vamos fazer a introdução sobre ele. Vamos falar sobre softwares e também falar sobre código hoje, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí. É um assunto bem da hora, mas um pouquinho confuso e tal, mas vou tentar explicar aqui de uma forma que vocês entendam. Vamos lá. Então, galera, HTML, gente, não é linguagem de programação, e sim uma linguagem de marcação de hipertexto, tá? Inclusive, HTML significa Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto, seria isso, tá? Então, galera, vamos lá. Nós temos, né, vários aplicativos, vários sites, tá? E eles são desenvolvidos através de códigos, né? E alguns são desenvolvidos por códigos de marcação de hipertextos, no caso HTML. Por exemplo, os sites, né, alguns sites, normalmente eles utilizam HTML. Então, por exemplo, aqui, ó, no navegador nós utilizamos HTML, ó, .tempo, HTML e tal. Então, esse aqui é HTML, que faz essa interface. E alguns elementos, alguns aplicativos utilizam uma linguagem chamada, por exemplo, que é linguagem mesmo, por exemplo, Python. Python é uma linguagem de programação, tá? É um código de programação, beleza? Deixa eu ver aqui, PHP é um outro exemplo de linguagem de programação, tá? PHP já HTML, ele não é uma linguagem de programação, tá? Ele é uma linguagem de marcação, beleza? Tem algumas diferenças e tal. E nós temos também o CSS, que nós vamos também estar vendo sobre ele, tá? Ele também é um tipo de linguagem de marcação, só que ele trabalha com a parte da aparência daquele código, né? Então, galera, HTML, né, primeira coisa, ele não é um código de programação, tá? Ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação, tá? Ou seja, o HTML é composto por tags que marcam o início e o fim de uma área onde vamos construir algo. Galera, no HTML, vamos lá, HTML, quando você começa a desenvolver um código, deixa eu ver se isso aqui dá para ver. Dá. Nele, você precisa fazer o seguinte, abrir tags e fechar tags. O que são as tags? Por exemplo, aqui, ó, body, né? Body é uma tag, ou seria corpo. Essa tag aqui, ela tá abrindo, ó, body, e ela também vai fechar. No caso aqui não está mostrando, mas tem o fechamento dela. Deixa eu ver se esse aqui dá para mostrar. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. Não, não vai dar para mostrar, beleza. Vamos lá, pegar essa imagem aqui. Por exemplo, aqui nós temos uma tag H1, por exemplo, e aqui nós temos o /H1. Galera, esse aqui é uma abertura e esse aqui é um fechamento. Então, todas as tags que você vai utilizar, quase todas, tá? Não todas, mas quase todas, ela precisa ter uma abertura e um fechamento. Tipo aqui, ó, head, né? Head. O head tem o /head, né? Que é o fechamento. Então, abre, fecha. Title, né? O title tem title /title, que é a abertura e o fechamento, né? E assim por diante. Então, a grande maioria das tags, né, que são essas partes, né, que estão entre o maior e menor, head, HTML, body, né, title, e assim por diante, eles vão ter um fechamento, tá? Abertura e fechamento. A abertura é o nome, né, tipo HTML, e o fechamento seria /HTML. Tá? Nós vamos entender isso daqui a pouco na hora do código. Galera, o HTML hoje está na sua 5ª versão, tá? HTML5, a versão mais atual. Mas nas versões anteriores era muito utilizado para dar estilos e formas. Hoje usamos um documento à parte para esse estilo. Galera, antigamente o HTML, ele utilizava já o estilo dentro da própria página, né? E já ia editando, só que isso ficou obsoleto, né? Inclusive, galera, algumas tags que existem ainda, na verdade, no HTML, ela ficou obsoleta. Ela não é recomendada a ser utilizada na programação, né? No desenvolvimento daquela linguagem. Porque possivelmente possa ser que saia do ar, aquilo ali não funcione corretamente. E aí o seu site ele não vai funcionar. Então,
é bom você sempre estar atento às tags que ficaram obsoletas. Inclusive, galera, se você entrar aqui, ó, tags que ficaram obsoletas. Ver se aparece aqui, deixa eu ver aqui. Tags que ficaram obsoletas. Cadê? Tags HTML. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o site para vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó, vamos ver aqui, acho que vai ter. Ó, galera, aqui são as tags, tá? Que foram tiradas, né? Essas tags aqui, você consegue utilizar? Consegue, mas elas não têm mais usabilidade. Ela não é recomendada utilizar, né, no seu código, tá? São essas tags aqui, beleza? Algumas delas ainda funcionam, outras não, tá? Então, tem que ter cuidado na hora de desenvolver o seu código, você tem que sempre estar estudando, sempre buscando. Galera, vamos entender um pouquinho sobre as tags, tá? As tags ou etiquetas são as entidades básicas de marcação do HTML. Elas são delimitadas pelos parênteses retangulares, os sinais de menor que e maior que. São esses dois aqui. Então, se eu quero começar a escrever uma tag, fazer uma tag, eu vou utilizar esses dois, tá? A sua escrita é insensível à caixa. Exemplo. HTML, né, HTML ou HTML não tem diferença. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar tudo minúsculo, vai ser HTML. Se eu colocar minúsculo, maiúsculo, tudo é a mesma coisa. Se eu colocar tudo maiúsculo, a mesma coisa, tá? Então, pode colocar de qualquer forma que ele vai entender que é HTML. As tags servem para estruturar, hierarquizar e demarcar o conteúdo de uma página. A maioria usa uma tag de abertura. Exemplo. Abre aqui, essa aqui é uma tag de parágrafo, tá, gente? Ó, o P, parágrafo, P de parágrafo. E aqui, ó, a menor, né? Menor que, maior que. E aqui eu coloco o P entre eles, é uma abertura. O outro é o fechamento, que é o barra P. Então, menor que, maior que, barra P é o fechamento. Então, eu tenho que abrir e fechar. E aí, entre os dois, tá? Eu tenho que colocar o parágrafo, é o que vai ser o parágrafo, beleza? Algumas tags não possuem conteúdo, são consideradas tags vazias, como meta e o BR, tá? Elas não têm fechamento, pode-se dizer assim. Ela não tem conteúdo para ela, tá? Mais para frente nós vamos entender como é que funcionam essas tags. Tags podem conter atributos, que são como propriedades do elemento, escritos como um nome e valor, no caso. Galera, as tags, né, gente, ela tem ali todos... elas têm ali alguns atributos, né, que vão dentro da tag e elas vão mudar em alguma coisa. Por exemplo, essa aqui, ó, HTML lang igual PTBR. Essa tag aqui, galera, esse atributo que está dizendo que esse código HTML vai ser na linguagem português Brasil, PTBR, português Brasil. Normalmente, quando você abre um código e a plataforma ela traz um código já automático, pode ser assim, a base, ele traz isso aqui em inglês, tá? Então, ele vai estar EN. Eu vou mostrar para vocês. E aí, você tem que mudar para PTBR, tá? E aí, vai ter o fechamento. Então, ó, abriu, ó, HTML, lang PTBR, abriu, né? Isso aqui é a tag com o atributo. E aqui o fechamento, barra HTML. Então, você tem que abrir e tem que fechar, tá? Bom, os parênteses angulares, nome da tag, nesse caso é HTML, aqui, ó. Atributos geralmente opcionais, nesse caso temos o atributo lang definido a linguagem do documento, como sendo PTBR, Português do Brasil. Aí nós temos o conteúdo entre as tags, né? Então o conteúdo ele fica daqui para frente, ele fica até aqui. Então entre essas tags é o conteúdo, tá? A tag de fechamento, né? Que é essa aqui. E tags que são vazias, como BR e meta, não possuem esses fechamentos, tá? Então, por exemplo, se você for utilizar a tag BR, né, que se não me engano é quebra de linha, tá? Não precisa fechar ela, então não vai ter o barra BR, tá bom? Não tem, beleza? Galera, aqui nós temos a estrutura básica de uma página HTML, então toda vez que você for iniciar um código HTML, você vai ter que criar essa estrutura aqui, tá, gente? Ó, doctape, né, HTML, abre o menor que maior que, e aí você vai colocar exclamação doctape HTML. Logo abaixo você vai abrir a tag HTML, ó, HTML,
Aqui embaixo fechando, ó, fecha ele aqui. Dentro do HTML vai ter o cabeçalho, header, né, o head. Aí ele abre e fecha aqui. Dentro do HTML também vamos ter o body, né, que é o corpo. Aqui é a cabeça e aqui é o corpo. E aqui nós temos dentro da cabeça o meta charset, né, que é esse aqui, galera, ele significa os caracteres que vai estar utilizando, né, no caso acentuação, números e assim por diante. No caso o TF8, daqui a pouco eu vou explicar mais sobre ele. E aqui embaixo nós temos o título, tá? O título seria isso aqui em cima, galera, essa parte que vem aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó. Isso seria o título, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou criar. Então vamos lá. As instruções do Octave devem ser sempre a primeira a aparecer uma página HTML para indicar ao navegador, né, browser, qual a versão da linguagem utilizada. No caso aqui é o browser navegador, tá, gente? Nesse caso, estamos trabalhando com a HTML5, versão na qual a declaração do Octave é bastante simples, como podemos ver nessa listagem. Então, primeira coisa, definir qual tipo de HTML que nós estamos utilizando. Para definir qual é o HTML5, no caso, só digitar isso aqui, ó, Octave HTML, acabou. Bom, aberturas e fechamentos da tag HTML, que delimita ali qual é a parte do código HTML. Então, HTML é daqui para cá. O que tiver entre os dois é código HTML, tá? Abertura e fechamento da tag header, define a cabeça do documento, né? O conteúdo que fica nessa parte aqui não é visível no navegador, tá? Então, quando você executar, ele não vai aparecer. Ele vai ficar lá na parte de cima, cabeçalho, é o título, tá? Por exemplo, aí. Vamos lá. Aqui a tag meta, né? Nesse caso especifica qual conjunto de caracteres, char7, né? Character set ou char7 será usado para renderizar o texto da página. O TF8 contém todos os caracteres dos padrões Unicode e ASC2, sendo, portanto, mais utilizado nas páginas web. Galera, esse código aqui, o TF8, ele quer dizer um pacote de caracteres, né, de letras, números, símbolos e tal. Alguns que são utilizados não vão ter todos os símbolos, né? Esse, o TF8, ele vai ter todos, então ele não vai ter problema na hora de renderizar no navegador. Então ele busca os caracteres dessa parte do TF8, tá? Que é o mais utilizado. Então qualquer código que você for fazer, coloque lá o TF8, tá? A mesma tag meta, porém com outros atributos, pode ser utilizada para outros fins, como na SEO, né? Search Engine Optimization, que seria a otimização de procura lá, da máquina de busca, ou seja, quando a pessoa vai pesquisar, ela vai ter uma otimização na hora de encontrar o seu site, vai ser mais fácil de encontrar ele e de sugerir para as pessoas. Esse caso aí seria o SEO, nós vamos ver isso aí futuramente. Então, galera, o meta, char7, nesse caso aqui, está usando a questão dos caracteres que ele vai buscar. Título, né, a tag do título seria essa parte aqui de cima, né, o nome que fica aqui nessa guia. Eu vou mostrar para vocês também ali na prática. E o body aqui é o corpo, é o que vai aparecer no seu site. Então, por exemplo, aqui no site aparecem essas imagens aqui, é tudo que está dentro do body, tá, gente? Está aqui, ó, body, é o corpo do site, beleza? Lembre-se que, independente do editor utilizado, podemos simplesmente copiar o código ao lado em um deles e salvar o arquivo com a extensão .html. Vamos ver aqui como é que funciona, galera. O que eu preciso para digitar esse código? Bom, para criar um arquivo HTML, CSS ou jQuery, você precisa apenas de um editor de texto simples e um navegador de internet. Então, por exemplo, aqui, galera, um editor de texto que eu posso utilizar. Bloco de notas, tá? Esse carinha aqui, ó. Bloco de notas já serve para isso, beleza? Então, posso vir aqui, ó, bloco de notas. Bacana. Aqui no bloco de notas, posso digitar o código e o Chrome vai servir como, né, o executor. Eu vou executar aqui os meus códigos e ele vai gerar ali o site, né, no caso. Então, vamos lá. Então, já vou deixar aqui o bloco de notas aberto. Eu posso utilizar algum editor de texto, né? Qualquer, posso utilizar por exemplo, Google Documentos, o Word, né? Posso utilizar qualquer um desses editores de texto. Ou eu posso utilizar ferramentas de edição de código mesmo, por exemplo, o Visual Studio Code, o Sublime Text, né? Eu vou mostrar ele também para vocês, e vocês vão poder estar editando os códigos de vocês, beleza? Então, primeira coisa, galera, vamos lá, para iniciar o código, a primeira coisa que você vai fazer é criar uma pasta com o nome primeira aula,
e iremos salvar os nossos arquivos lá, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui na área de trabalho, ó, criar uma pasta, ó. Pasta. Primeiro código. Vou colocar assim, primeiro código. Aqui dentro, né, eu vou estar salvando tudo. Eu vou deixar a pasta aqui. E agora nós vamos pegar aqui, ó, o arquivo HTML. Aqui, ó, vamos lá em arquivo, né, salvar como. Você vai pegar essa pasta que você criou, ó, primeiro código. Aqui você vai salvar com extensão. Pode colocar index.html, tá? Aqui você vai colocar todos os arquivos e aqui vai ser o TF8. Salvar. Pronto. Na nossa pasta agora já tem um index, né, um arquivo do formato HTML. Eu vou abrir ele, ó, não vai aparecer nada, tudo em branco, tá vendo? Aqui index HTML e tal. Nós estamos utilizando o Chrome. Para que apareça alguma coisa ali, eu preciso estar editando aqui, ó. Eu preciso escrever o meu arquivo. Então, o primeiro passo a gente fez, né? Criamos a nossa pasta, criamos ali, pegamos o bloco de notas, salvamos um arquivo com o nome index.html, colocamos como todos os arquivos o TF8, né? Beleza. Agora, galera, nós vamos começar a utilizar as tags. E, galera, para começar o seu código, né, você vai utilizar essa base aqui. Então, vamos lá, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no código é abrir, fechar. Aqui eu vou colocar interrogação, exclamação, perdão. E aqui eu vou colocar, né? Doc. Acho que é assim. Doctape e aqui HTML. Bacana. Beleza, coloquei aqui. Então, seguimos esse padrão. Doctape, né? Doctape, HTML. Top, bacana. Fizemos aqui. Próxima parte, galera. Vou abrir e fechar. Abrir o meu código HTML. Então, HTML. Fecho ele. Lembrando que tem que fechar. Barra HTML. Fechei? Ó, fechado, né? Fechei ali. HTML, HTML. Entre o HTML, galera, ó. Vem aqui, ó. Clico dentro do HTML. Dá alguns espaços aqui. Dentro do HTML, eu vou ter as tags head, né? Que é esse aqui, ó, cabeça. Então, head. Fecho head. Barra head. Então, cabeçalho feito. E depois do head, eu vou ter o body, né? Então, abro, fecho, body. Fecho body. Barra, body. Esse aqui é o início do nosso código. Bacana. Então, aqui eu já tenho fechamento de body, abertura de body também, abertura de head, fechamento de head. Galera, eu posso dar um espacinho aqui, ó, para diferenciar também, se eu quiser, para não ficar alinhado. Bacana. Fiz aqui. Beleza. Dentro do head, galera, agora nós vamos definir os caracteres que nós vamos estar utilizando. Então, vamos escrever o código dentro do head, né? Vamos lá, dou um enter aqui, ó. Vou aqui, ó, abro, fecho, meta, aí eu vou escrever char set, tá certo? Deixa eu ver se está certo. Meta char set, e aqui nós vamos utilizar o TF8, né? Char set igual as duplas UTF8. O TF8. Bacana. Agora nós vamos colocar o nosso título, né? Beleza? Aqui embaixo, ó. Abre, fecha. Title. Fecha title. Barra. Title. Fechamos. Deixa eu jogar ele para lá. Bacana. Nessa opção aqui de title, galera, eu posso colocar, por exemplo, primeiro código também. Primeiro código. Vamos ver aqui se ele vai funcionar. Beleza. Aqui eu venho em arquivo, salvar. Salvei ou Ctrl S. E agora, galera, dentro da pasta aqui, ó, desse código, ó,
ele vai executar, e aqui, ó, não aparece nada, mas aqui, ó, mudou, tá vendo? Ó, primeiro código, agora ele está como primeiro código ali em cima. Antigamente estava como HTML, né? Então, beleza. Continuamos o nosso código aqui. Essa é a base, galera. Então, aqui eu tenho a base do meu código, e a partir daqui eu vou começar, né, a editar tudo. Então, beleza, fiz aqui a minha base. Bacana, continuando aqui. Então, criamos a base, beleza, vamos terminar aqui. Galera, uma coisa, quando, né, se você quiser... vamos colocar aqui o idioma, né? Então, vamos lá. HTML, aqui entre ele vamos ter o lang. Deixa eu ver se é lang mesmo. Lang igual PTBR, tá? Lang, vamos lá, igual, parênteses, PTBR. Pronto, definimos a linguagem aqui. Bacana. Galera, uma coisa, normalmente quando uma pessoa vai criar um código, para não se perder e às vezes achar uma coisa mais fácil, ele adiciona comentários, né? E o comentário, galera, ele é criado através dessa tag, que abre e fecha ali as aberturas, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser, posso abrir, interrogação, aí 1, 2, 1, 2, e aqui, fecho aqui. Aqui entre esse código é o comentário, tá? Então, aqui, ó, tudo que estiver entre as tags de comentário não aparecerão no site, mas serão visíveis no código HTML. Então, isso aqui, por exemplo, ó, código criado por André Rodrigues. Galera, isso aqui vai aparecer no código, mas não vai aparecer no site, tá? Ele não aparece lá. Então, vamos lá, Ctrl S, salvei. Vamos agora executar o nosso código. Ó. Eu adicionei lá um comentário, mas ele não aparece, tá? Eu posso colocar no corpo do negócio. Eu posso colocar aqui, ó, onde vai aparecer, no body aqui, ó. Posso copiar isso aqui, ó, e colar aqui, ó. Posso copiar e colar aqui. Ctrl S, ele não vai aparecer, tá? Ele não aparece, ó. Tá vendo? Não aparece. Agora, se eu digitar alguma coisa assim, ó, por exemplo, no body aqui, vou adicionar um parágrafo. P, aí abre, fecha, P, beleza, vamos adicionar aqui. Olá, mundo. Vamos lá, deixa eu dar um espaço aqui. Vamos dar um Ctrl S e atualizar para ver. Ó, olá, mundo. Tá? Apareceu, tá vendo? Agora apareceu. Porque eu criei uma tag de parágrafo, né? Se eu quiser colocar aqui, ó, mais uma tag, por exemplo, uma tag chamada H1. H1, que seria cabeçalho 1, header 1, né? Abre, fecha, H1. E dentro do H1 eu posso colocar vamos atualizar, Ctrl S, e agora ele vai ter um H1, que é um header, um cabeçalho 1. E ele, galera, ele é maior, ele tem ali uma hierarquia e tal, hierarquização. Eu também tenho outros, por exemplo, H2, H3, que nós vamos entender mais para frente. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou lá, deixa eu dar um espacinho aqui, ó. H2, por exemplo, abro e fecho H2. Não pode esquecer de fechar, senão funciona. Bem-vindo. Tudo bem. Ctrl S. Atualizo, ó. Tá vendo? Ó? Esse aqui é o H1, esse aqui é o H2 e esse aqui é parágrafo, tá? Então ele vai mudando. Então esse aqui é o meu código. E se eu quiser adicionar qualquer comentário, eu posso, tá, gente? Isso aqui, ó, essa tag é de comentário. Então vamos lá, ó. Adicionar um comentário. E aqui entre eles, ó, opa. E aqui entre eles eu tenho que adicionar. Peraí. Aqui eu posso adicionar o meu comentário. Essa tag é utilizada criar textos hierarquizados, por exemplo. Ó, vou atualizar, Ctrl S,
Só que isso ali não vai aparecer, tá, gente? Ele não aparece, ó, porque ele é um comentário, mas ele está no código, ele vai aparecer no código. Quem estiver editando o código vai ver que é um comentário, tá? Que nós temos, beleza? Então, criamos aqui um código bem simples. Para criar só esses textos que eu coloquei, galera, tem que ter esse código, ó. Você vai digitar todo ele. Beleza, vamos voltar aqui no slide e ver o que, que tem mais aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, doctape, né? Início, ele mostrando que é um HTML. Aqui um comentário. Aqui nós temos o início da tag, né? A abertura do HTML com a linguagem. Aqui nós temos a abertura da cabeça do site, o título do site, aqui a configuração de caracteres, aqui o fechamento, né, do cabeçalho, início do corpo do site, parágrafo, finalizando o parágrafo, abertura de um parágrafo, finalizando o parágrafo, fechamento do corpo, fechamento do HTML, tá? Então precisa ter essa estrutura. Então vamos lá, tag com atributos meta SHA-78 serve para mostrar o uso de caracteres especiais como acentos. O atributo lang PTBR serve para identificar a linguagem falada no site. Então, por exemplo, o navegador vai traduzir aquele site. Como é que ele sabe que está em português ou em inglês? Ele pega através do código. Ctrl S para salvar, vai até a pasta e abre o arquivo em algum navegador, igual eu mostrei. Galera, aqui nós temos uma parte bônus, que é a questão do Sublime Text. O Sublime Text ele é um aplicativo onde você consegue digitar esse código, só que ele facilita a vida. Por exemplo, esse código aqui, ao invés de eu digitar aqui, eu posso usar o Sublime Text. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui o Sublime Text. Então, não, agora não. Aqui, galera, o Sublime Text ele serve para digitar esses códigos, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu digitar assim, ó, aqui eu posso digitar, ó, abro a tag, coloco. Galera, eu tenho que salvar o arquivo, né? File, salvar como, todos os arquivos, né? Coloquei ali, index.html. Vou lá, ó, no primeiro código, posso ir lá na área de trabalho, na pasta, e faço a mesma coisa. Salvar. Sim. Bacana, aqui eu já tenho meu arquivo como index.html. Agora é só digitar o meu código, tá? HTML, fecho, indiquei que o meu código é um HTML, né? E aqui eu começo a digitar da mesma forma que tem lá. Outra ferramenta que eu também posso, galera, é um que eu costumo usar, né? Que é o Visual Code, tá? Visual Studio Code, que é esse aqui, ó. Ele você faz a mesma coisa, o mesmo processo lá, cria a pasta, tudo certinho, bacana. E aqui, galera, ó, quando eu vou, deixa eu abrir aqui um arquivo, deixa ele aqui. Quando eu vou abrir um arquivo que é em código, eu clico com o botão direito, ó, e abrir com code, ó. Ele abriu aqui, ele abriu como arquivo index.html. Galera, para não... O bom do Visual Studio Code é que ele não... você não precisa... Deixa ele instalar aqui, o idioma. Você não precisa... como é que eu posso dizer? Ficar digitando um por um. Por exemplo, abre assim, isso aqui. Não, galera. Se você digitar isso aqui, ó, e apertar um Enter, ele já cria a estrutura de código, tá? E aqui ele já abre o doctape, ó. Ele abre a linguagem, só que tá em inglês, então tem que mudar. Então, vem aqui, ó, PTBR, já mudei. Ele já cria o cabeçalho, ele já abre e fecha, tá, gente? Olha lá, ó, ele abriu e fechou, ó. Então, aqui, ó, abriu e fechou. O body, ele também abre e fecha, e o HTML, ele abre e fecha, tá? Aqui ele tem um meta, né, onde ele coloca aqui o PF. Aqui é um arquivo de compatibilidade, tá? Com o navegador. Aqui nós temos um outro parte de compatibilidade também, de views, e aqui de título, né, que é o título. E aqui dentro eu posso utilizar os códigos. Então, por exemplo, aqui, vamos lá, título do documento, né? Código. Aqui embaixo no corpo eu posso colocar, ó, se eu apertar P, gente, ó, P e dar um Enter, ele abre e fecha, ó. Isso facilita muito a sua vida. Então, apertou a tag, ele já vai colocar. Então, vamos lá, olá, mundo, por exemplo. Beleza. Aqui eu posso, se eu quiser adicionar um título, ó, H,
Olha lá, H1, H2. Eu quero um H1. Dou um Enter, ele já coloca o H1. Ele abre e fecha, tá? E eu coloco lá, né? Olá, mundo. Beleza. Galera, provavelmente ele está salvando sozinho, tá? Caso não tenha, vai em arquivo, salvamento automático, e agora ele está salvando automaticamente. Então, não preciso ficar apertando Ctrl S. Quando eu vim aqui executar, ó, ele já colocou, ó, primeiro código, olá mundo e tal. Esse aqui, provavelmente, ele vai atualizar para aquele lá, tá? Porque eu estou utilizando agora o Visual Studio. Mas eu posso usar tanto o bloco de notas, quanto o Visual Studio, quanto o Sublime Text, tá, gente? Eles fazem o mesmo papel. Vamos entender mais um pouquinho sobre o Sublime Text. Vamos lá. Primeiro passo para ter o Sublime Text, você vai precisar fazer o download, né? Então, acesse o site sublimetext.com/3. Você vai baixar a versão para Windows 64 bits aqui, ó, o que tiver com a bolinha pretinha, você vai baixar ele, escolhe ele aí e tal. Depois você vai, né, clicar aqui, ó, ele já vai ter baixado, você clica, vai clicar em Next, Installe e Finish. Pronto, ele já vai estar instalado. Depois você vai vir aqui, ó, Sublime Text e vai executar ele, tá? E ele já vai vir ali com o arquivo. Bacana. Deixa eu ver aqui. E daí você já pode digitar o seu código, gente. Então é bem simples, galera. Vamos lá, deixa eu ver aqui, por exemplo. Sei lá, deixa eu ver. Deixa eu abrir esse arquivo aqui lá no Sublime Text para a gente ver. Clica com o botão direito, abrir com. Cadê? Procurar outro aplicativo. Vamos ver se eu acho que é o Sublime Text. Ele vai aparecer aqui para a gente. Deixa eu abrir a pasta aqui. Mais fácil abrir a pasta toda. Abrir com... Não, ele não vai permitir aqui. Beleza, mas não tem problema. Vamos abrir ele direto pelo Sublime Text. Sublime Text. Abre o Sublime Text. File. Open File. E aí você escolhe o que você quer abrir. Já abriu aqui. Tá no começo aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Peraí, Open Folder. Não. Open File. Beleza. Área de trabalho. Primeiro código. Abrir. Vamos ver se ele vai carregar o código. Não, ele não carregou o código. Eu acho que ele pegou só o dele. Beleza. Aqui você começa a digitar o seu código. Aqui nós identificamos ele como um HTML, tá? E aqui nós vamos lá, começa, né? Aquela mesma estrutura. Ok? Ou eu pego, por exemplo, aqui, eu já vou pegar daqui, fica mais fácil. Pronto. Coloquei aqui, ó, bacana, ele já identificou que é um código. Vou lá, Ctrl S. E agora eu executo o código, ó. Vamos executar. Como eu salvei, ó. Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Tá vendo? Ele já atualizou o Sublime Text, fez o papel. Então, galera, mesma coisa, bem tranquilo, não muda. Ó, comentário, ele identifica o que é comentário, ó. Tá? Isso aqui é comentário, isso aqui é código, tags, né? H1, H2, parágrafo, título, meta, linguagem, aqui, que é um HTML5 e tal. Então, essas ferramentas te auxiliam nisso, tá, gente? Então, ajuda bastante. No caso do bloco de notas aqui, ele é um pouquinho mais difícil porque ele não mostra nada daquilo. Então, você tem que ir digitando e testando, digitando e testando. Aqui, o bom do Sublime Text do Visual Code é que eles mostram, errou alguma coisa, tá errado, eles mostram. Essa aqui, mesma coisa, né? Então, aqui, por exemplo, ó, ele já mostra os comentários, tudo certinho, ó, tudo que está acontecendo lá, ele vai atualizando. Então, são as ferramentas que você consegue digitar códigos. Depois, mais para frente, nós vamos ver sobre CSS também, que é um outro tipo de código aí que nós utilizamos, tá? Para criar isso ali. Galera, vocês têm alguma dúvida sobre os códigos? Sobre alguma coisa que eu falei? Ou tá de boa, entenderam? Estou liberando aqui para vocês, tá? Estou liberando para vocês material aqui, liberando o link do Sublime Text, liberando também como fazer pelo celular isso, tá? Como usar o aplicativo pelo smartphone, no caso Android, tá, gente? Para digitar o código. Vou liberar uma videoaula para vocês, tá? Aqui no caso
Para quem tem iPhone, esse aqui vai ser as instruções para utilizar, para digitar código, tá, gente? Vai ser esse aqui, versão do iPhone, e a versão do Android eu liberei lá. Beleza? Os exercícios, galera, eu vou liberar aqui um exercício de fixação, tá? Deem uma olhada lá, façam aí. E vou liberar um outro exercício de fixação, beleza? Que é que vocês vão criar, tá? Esse código que eu criei hoje, bem simples. Se estiver no computador, abre o bloco de notas e digite a página Olá Mundo mostrado pelo professor. Então, esse código que eu criei hoje, vocês vão criar ele, Olá Mundo e tal. Se for por smartphone, é só utilizar um daqueles dois lá, aplicativo de edição de código em HTML que eu mostrei para vocês aí. Liberei lá, o do Android e do iOS, para vocês estarem utilizando. Depois vocês vão enviar o arquivo aqui, tá? A pastinha aqui na atividade. Vou liberar a chamada, tá, gente? Na próxima aula, vamos continuar com essa questão do código HTML, só que nós vamos ver mais tags aí, né? Eu vou explicar sobre mais tags existentes, para vocês aprenderem mais alguns, tá? Então, quem não tiver dúvida, pode fazer na atividade. Quem tiver dúvida, manda aí no chat, tá?